Bem-vindos, bem-vindos! Estamos aqui no canal Alguma Dúvida? Meu nome é Gustavo Junqueira e o tema que a gente quer conversar hoje é sobre detração e indulto. É assim, ó. Quando você tem o decreto de indulto, muitos dos incisos, muitas das opções, muitos dos casos de indulto, vem assim: será concedido indulto ao cara que cumpriu X tanto da pena, tantos por cento da pena, tanto, tal fração da pena. E a pergunta que se coloca aqui é o seguinte: se o cara ficou preso processualmente, a gente sabe que a prisão processual será alvo de detração na hora de cumprir a pena privativa de liberdade. Se o cara ficou 6 meses preso processualmente, foi condenado a 3 anos, a gente vai descontar esses 6 meses dos 3 anos, vai contar como pena cumprida. A pergunta é: quando a gente vai avaliar o indulto, a gente deve levar em conta a prisão processual? Então, na hora de dizer se o sujeito cumpriu já um terço da pena, um quinto da pena, um sexto da pena, metade da pena, como costumam vir os incisos, né, os casos de concessão de indulto, ó, será indultada a pena daquele condenado a crime sem violência ou grave ameaça que tiver cumprido um quinto da pena se for primário, um quarto se reincidente. Muito comum, né? Então, para calcular esse um quinto ou esse um quarto, a gente leva em conta o tempo de prisão processual? Pois é, isso virou uma celeuma, não sei por quê, porque me parece que a resposta é muito óbvia e foi a resposta do STJ, tá? Agora no tema 1277. Vamos acompanhar junto? Gustavo, dá spoiler. Eu dou. O STJ falou que sim, que deve ser contado o tempo de prisão processual no cálculo do indulto. Mas vamos dar uma olhadinha como que foi a decisão, até porque o STJ, né, parece que os ministros ficaram animados, e foram, por que isso, por que aquilo? E aí no final me parece que acabaram caindo numa incoerência. Hum, né? Eu quero que eles levem a ferro e fogo que eles escreveram nesse voto aqui, em um outro tema. Né? Ora, se o argumento serve para cá, se esse é o melhor direito, a melhor interpretação das normas, espero que eles lembrem disso na hora de julgar um outro tema e eu vou comentar isso. Mas vamos ver por enquanto o tema 1100 1277. Vamos lá? Então é o seguinte, ó. É o seguinte: contabilização do período de prisão provisória para preencher os requisitos do indulto. Pode. O artigo 42 do Código Penal deve ser interpretado em bona parte. É possível, conforme o artigo 42 do Código Penal, computar o tempo de prisão provisória na análise dos requisitos para concessão de indulto e comutação. Se você não lembra o que é comutação, comutação é indulto parcial. Tá? Então, indulto é o perdão da pena integral. Comutação é o indulto parcial, é o perdão de parcela da pena. Né? Se você quiser dar uma olhadinha, os decretos de indulto de 2023 e 2024 têm hipóteses de comutação. Então vai estar lá escrito: olha, fica perdoado um quarto da pena, para que cumpriu um quarto da pena até agora se for primário, ou um terço da pena se for reincidente. Né? Então é só você dar uma olhadinha lá no decreto de indulto, você vai ver as hipóteses, né? São um pouquinho diferentes 2023 e 2024, mas você vê lá o presidente concedendo indulto parcial, também chamado comutação. Beleza? Beleza. Ambas as turmas criminais do STJ, vamos continuar o julgado, consolidaram o entendimento de que é possível computar, na hora de calcular quanto da pena foi cumprido, né, para conceder indulto, o período de prisão provisória já suportado pelo apenado. O artigo 42 do Código Penal, ao determinar que computam-se na pena privativa de liberdade, na medida de segurança, o tempo de prisão provisória e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior, nós temos, conforme o precedente da terceira seção, deve ser interpretado em bona parte. Tá? Isso já, a ideia de que deve ser interpretado em bona parte já está lá no tema 1155. Né? Tá bom, que é aquele que fala do recolhimento noturno, que vai detrair também da pena de prisão. Mas vamos lá, eu tô adorando. Voto aqui, nossa, fui batendo palma aqui, babando, né? A detração, que segundo o entendimento da terceira seção do STJ, dá efetividade ao princípio basilar da dignidade da pessoa humana e ao comando máximo do caráter ressocializador das penas, objetivo da execução da pena no Brasil. Não se pode perder de vista que a detração é um instrumento de salvaguarda de direitos humanos. Concordo, porque pô, é o fim do mundo que o cara fique preso, presumidamente inocente, esperando o processo, esperando a sentença. Né? Isso já é um baita de um
problema de violação de direitos humanos, que tem a presunção de inocência, e você mantém o cara preso. Ah, pode? Pode, mas tem que ser muito excepcional e tem que ser com muito cuidado, com muito zelo. Afinal de contas, você está mantendo preso um sujeito que, antes de ter julgado sentença condenatória, é presumidamente inocente. Então, descontar esse tempo dele de prisão na pena depois, claro que é um instrumento de salvaguarda de direitos humanos na execução penal. Né? Aí comenta aquele caso, né, da Corte Interamericana, que como a prisão processual foi contada, foi cumprida de forma desumana, teve que contar o prazo a maior, tá bom? Né? Ora, se o cômputo diferenciado, né, calcular a maior do tempo de prisão pode ser uma medida de reparação de violação de direitos humanos, o cômputo a menor, ou seja, deixar de considerar o tempo de prisão provisória, é uma flexão de direitos humanos, ainda mais num ambiente em que reconhecido estado de coisa inconstitucional. Eu estou aplaudindo de pé, vocês não estão vendo, eu estou aqui, ó, né, eufórico com o julgado. Não há dúvida que o tempo de prisão provisória é privação de liberdade. Sua compatibilização é imperativo de ordem fática. A liberdade posta à disposição do Estado não pode ser desconsiderada. Tá? E é isso, né, que diz então o novo tema 1277. Como é que acaba? É aqui que eu quero chamar a atenção. Cabe lembrar que nos temas da 631, o indulto incide sobre a pretensão executória, né? A qual compreende a pena privativa de liberdade. A 631 deixa claro que o indulto afasta o efeito principal da condenação, que é a pena, a súmula 631. Se o indulto incide sobre a pretensão executória, o 42 do Código Penal deve ser interpretado em bonam parte, sem limitação expressa, que o tempo de prisão provisória será contabilizado na pena privativa de liberdade. Nessa pretensão executória, é certo que a aferição do requisito para o indulto deve levar em conta o tempo de prisão provisória anterior. Tá lindo, explicou o 1277. Gustavo, cadê a contradição? Cadê a incoerência? Agora, tá? E perceba que eles falam da pretensão executória. Está escrito aqui, ó, né, que o tempo de prisão provisória será contabilizado na pena privativa de liberdade, que concretiza a pretensão executória. Perfeitamente. Então, por que que na hora de calcular a prescrição da pretensão executória, o STJ é pacífico em dizer que não conta o tempo de prisão provisória? Vou repetir. Quando a gente vai calcular prazo da prescrição da pretensão executória, dessa aqui que ele está falando, aqui, ó, né? Então, o sujeito foi condenado a 2 anos de prisão. Ficou 1 ano e 1 mês preso processualmente. Agora ele tá em liberdade, né? Sai o mandado de prisão, aí a gente pega e fala, ora, se ele tinha sido condenado a 2 anos, ficou 1 ano e 1 mês em prisão provisória e depois respondeu em liberdade, e agora saiu o mandado de prisão, esse mandado de prisão tem que se referir apenas a 11 meses, e 11 meses prescrevem em 3 anos. Né? Então, eu quero que esse mandado tenha duração de 3 anos, validade de 3 anos, porque eu tenho que levar em conta esse tempo de prisão provisória, não é, como tempo efetivo de cumprimento de pena privativa de liberdade. O artigo 113 diz que quando o sujeito está foragido, quando o sujeito não está encontrado, no caso de evasão, a prescrição tem que se contar com o tempo que resta a cumprir. Tá? A prescrição da pretensão executória. Aí lá o STJ fala: não, aqui não. Aqui, para calcular a prescrição, a gente não vai levar em conta o tempo de prisão processual. Não, não, não. Porque, nesse caso, não teve fuga. E o artigo 113 fala que só vai contar a prescrição com base na pena que resta cumprir quando tem fuga. Né? Ué, mas não é para interpretar em bonam parte? Não é para lembrar que a gente vive no estado de coisas inconstitucional? Não é para lembrar que a prisão provisória é, sim, a princípio, uma grande violação e que, se você não a calcula, não a contabiliza no tempo de pena privativa de liberdade, na hora de calcular, por exemplo, a prescrição, o indulto, ok, falou que sim. Mas por que não a prescrição? Por que na prescrição esse cálculo não merece importância? Né? Pois é. Pois é. Então me parece aqui que o STJ, nesse lindo acórdão, nessa linda decisão, acabou provocando ou expondo uma incoerência
ao tratar lá do cômputo ou não cômputo do tempo de prisão provisória na hora de avaliar prazo prescricional da pretensão executória. Ah, Gustavo, mas o artigo 113 fala em evasão. Mas está aqui o STJ, quer que eu mostre de novo? Que ó, tem que ser interpretado. Cadê? 42. Tem que ter uma interpretação em bonam parte. Tá? Por quê? Porque dá a detração dá efetividade ao princípio basilar da dignidade da pessoa humana, não é? E não pode se perder de vista que a detração é um instrumento de salvaguarda de direitos humanos na execução penal. Concordo. Para o indulto, show, fechou aqui no tema, queria que aplicasse também na prescrição. Fica a reflexão. Gente, se chegamos até aqui, espero que tenha sido construtiva a exposição. Quero agradecer demais a sua atenção. Gostou? Então, curte, espalha, divulga, esse é o objetivo do canal. Super beijo para você. Até a próxima.